Diga comigo, 2015 é o momento da minha decisão. Essa é a palavra que Deus está colocando hoje, amém? Versículo 3, vamos ler tudo, porque até 10:09 eu quero terminar para orarmos e usar o nosso lado abençoado e cheio da glória. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada o quê? Apanharam. Versículo 5. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tens aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Versículo 6. Lançai a rede à direita do barco e, diga comigo, achareis. Agora bate a mão no peitinho assim e diga assim: prepara, viu? Olha assim, ó, prepara. Eu vou achar aquilo que eu estou procurando. Porque Deus vai me fazer encontrar a senda da glória a Deus. Pode deixar a Bíblia aberta que nós vamos precisar. Nós temos aqui uma passagem de Jesus já ressuscitado, amém? Amém. Assim que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos no meio da praia. Muitos estavam em dúvida se Jesus era realmente aquele que havia dito: eu estarei com vocês, eu vou, mas enviarei o Espírito Santo, eu vou ressuscitar no terceiro dia, e vocês terão poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, e nenhum poder do inimigo, nada vos causará dano algum. Eu vos dou autoridade. Quando impor as mãos sobre os doentes, eles serão curados. Quando vocês expulsarem demônios, eles serão. E Jesus ficou a vida toda, ficou durante os 3 anos de ministério todo que Deus já permitiu que ele se manifeste nessa terra, por 3 anos de ministério, ensinando os seus filhos a fazer. Mas chegou o dia de sua morte. E aqueles que andavam com Jesus, principalmente Pedro e outros, e viram Jesus indo para a cruz, Pedro traiu Jesus, Judas suicidou, entregou Jesus, e outros ficaram temerosos, sem entender. É aquela dúvida que vem na vida da gente, quando Deus fala a promessa, um ano como esse 2014, que já está no final, Ele prometeu algo desde o início do ano para nós, e nós batalhamos, e nós trabalhamos, e nós lutamos, perseveramos, buscamos em oração e jejum, fizemos o possível da nossa parte, obedecemos a voz de Deus, e que às vezes aquilo não aconteceu. Talvez o Senhor ainda não é o momento, você não está preparado, ou ainda não é o momento, porque a perseguição da sua vida vai ser maior. Não é o momento ainda, porque o que eu vou fazer vai ser tão grande que eu preciso de mais pessoas para estar do teu lado e contemplar a minha glória. Não sabemos, acabamos de louvar agora, mas os discípulos foram assim. Jesus prometeu tantas coisas para eles, e parece que quando ele foi embora, as promessas acabaram. Parece que tudo que ele falou foi mentira, que passou de uma fábula, passou de uma enganação, passou de conto de carochinha. E agora os discípulos viram Jesus sendo crucificado da pior maneira daquela cruz, a ponto de sair até a última gota de sangue dele, a ponto de soldados furarem ele de um lado com uma lança e sair só água. Você sabe que saiu só água? Porque não tinha mais sangue. Por isso saiu só água de Jesus. Não tinha mais sangue nessa água. E antes que eu pensasse: esse é meu rei? Esse é Jesus que andou comigo e fez milagres, e curou tantos paralíticos, deu tanta visão no céu, e prometeu que você é esse aí. E eles ficaram ali, voltaram para a sua vidinha, para o seu barquinho, para a sua rede curada. É assim, igreja. Deus promete algo grande para nós, mas parece que o tempo vai passando. Aparentemente, igreja, quando nós estamos na presença do Senhor, aparentemente, entenda isso, Deus anda na contramão. Eu falei isso aqui segunda-feira passada.
O feio se torna bonito, o bonito se torna feio. Amém? Aquele que parece que não é, Deus pega e transforma naquele que é, para confundir os estados desse mundo. As coisas fracas e pequeninas desse mundo, Deus levanta e faz ser mais forte para confundir aqueles que são. Aleluia. Aquilo que eu achava que era bom para a minha vida já não é tão bom. Deus arranca com toda a sua sabedoria. E parece que a gente fica meio sem chão, sem entender uma mudança na casa da gente. E parece que está tudo virado de cabeça para baixo, mas Deus faz assim. Mas quando Ele resolve se levantar do trono e dar uma palavra de ordem, e dar uma palavra de vitória, e chegar no nosso dia, acabou. Não há capeta, não há demônios, não há inimigos, nem os anjos podem impedir aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Qualquer palavra final é do Senhor. E agir de Deus, quem impedir? Aleluia. Foi assim com os discípulos. Deus havia prometido algo grande. Se passaram 3 dias e nada, eles pensaram, o meu herói foi embora, o meu Deus foi embora. E agora? Pedro e os demais pescadores, os demais discípulos devem ter pensado assim: só me resta voltar para o meu barquinho, para minha rede furada, velha, para minha vidinha, e tentar tudo de novo. Você já passou por isso? Você já passou por um momento que parece que você converteu e Deus foi te usando no meio da sua família? Deus foi melhorando a sua vida sentimental. Deus foi melhorando os seus relacionamentos, foi abrindo portas de empregos, ou quem sabe melhorando a sua vida financeira. Mas de repente parece que tudo desmorona. E parece que tudo aquilo que você havia esperado da parte de Deus não aconteceu. Você já passou por isso? Ou você entender, cadê as promessas? Onde está o meu Senhor Jesus que me prometeu tudo aquilo? Mas Deus não é filho do homem para se arrepender. Aleluia, Deus. Eu creio, Jesus. Ouvimos isso que ouvi 2 vezes. Aleluia, Jesus. No início da oração falava isso: Deus não é homem para mentir. Pastor Sobrão lá e fala, não pode ouvir isso, fala isso da parte da irmã. Regiane. Deus, quando Ele fala, Ele fala. Ele fala pela 3ª vez hoje. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem. Ele é filho de Deus. Amém, Jesus. Para se arrepender. Falando Ele não faria. Oh, glória. Ou prometendo Ele não. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado. O homem, ele promete algo para você sentado. Ele chama e fala: ó, fulano, ó, irmão Vinícius, irmão é da igreja, lá fora, irmão Vinícius, Judete, Sandro, Vanessa, assina aqui, ó. Assina aqui, porque hoje eu estou te prometendo, assina, porque eu estou te prometendo isso. E você confia, e você atira, e você acredita no que Ele te falou, e você fala: ó, agora minha vida vai mudar. Agora tudo aquilo que eu esperava, chegou o tempo de Deus na minha vida. E você começa a fazer planos, você vai acontecer isso comigo milhões de vezes, tem que ser você. E para piorar, você está no ministério. E a gente anda muito por aí, a gente tem muitas coisas, mas a gente olha para Jesus. Prometem as coisas. Sugam de você, o mais que pode, em vários setores da sua vida. E você fica esperançoso, e você se atira da sua alma, do seu coração. E quando chega no dia de você receber a bênção, o fulano não consegue cumprir de pé. Ele te promete, te faz muitas promessas. E a gente espera. Promessa de namorado, promessa de noivo, promessa de marido, promessa de filho, promessa de pastores. Porque eu sou rodada, viu? Eu pego desde o ano de 2000, tem muito para aprender de Jesus, tem pouco que eu aprendi de Jesus. A gente vê muita coisa. Promete muitas coisas. Do emprego, você dá sua vida e seu sangue. Trabalha, dá seu sangue, paga o preço. Chega fulano lá, porque tem padrinho, ciclano e fulano. Dá uma raça em você, lindo. E o que você vai fazer? Nada, ficar caladinho, esperar ser o último da fila, ser o primeiro, porque Deus faz assim. O dia da tua vitória está marcado, ninguém pode tirar. Você está entendendo? Se ainda não chegou, não se preocupe. Se muitos estão passando na sua frente, não se preocupe. Porque Deus garante que
esperando ele poder ser tirado dentro daquele tanque, quando o anjo movimentasse as águas, e ele poder se atirar nas águas que estão sendo movimentadas pelo anjo e ser curado. Mas em um segundo sequer, Jesus chega atrás de você e pergunta: queres ser curado? Quero, Senhor. Então pega a tua cama e anda, e nunca se esqueça do lugar de você veio. Não esqueça, porque eu estou chegando aqui hoje. E o que eu vou fazer hoje pode pedir. Sabe por que ele pediu para aquele homem pegar? Gostei dessas palmas, forte. Sabe por quê que Deus, Jesus, mandou aquele homem pegar a cama dele e levar? Porque a única amiguinha dele era a cama. Diz que ele não tinha ninguém para colocar ele no tanque. Eu sou sozinha, eu não tenho ninguém que me possa colocar lá. Ninguém. Ninguém. Fala comigo, ninguém. Você nem fala mais nada, né? Tinha pai, não tinha mãe, não tinha esposa, não tinha amigos. Ele só chorava para aquela cama. Eu acredito que toda noite eu dormi chorando. Eu acredito que toda manhã eu estava com dia cama. Vamos ficar juntinhos hoje o dia inteiro, porque eu não consigo andar. 38 anos, bem legal. 38 anos não são 38 dias, nem 38 meses. Você acha que sua promessa está demorando? Deus, ele faz um feito. O diabo, ele pensa que está entregando alguma coisa para o homem. E você, Deus está me falando aqui no meu espírito. Você tem perguntado muitas vezes: por que o ímpio do teu lado prospera e você não? Muitas coisas que a gente vê, né? Salmo 37. Não se preocupe. Falar isso hoje, poder colocar a mão de olhar aqui, ó, Deus falando. Eu falei. Ó, desejo o Senhor agora neste lugar, ó. Se você não estiver sentindo arrepio, nem precisa sentir. Você não tem que ver para crer, você tem que crer para ver. Às vezes a gente arrepia, às vezes arrepia, às vezes cai fumaça, às vezes cai fumaça, às vezes desce anjo, às vezes não. Mas Deus garante que onde abusa, mais pessoas estão presentes, então acabou de estar aqui. Ah, meu Deus! Salmo 37, não se preocupe com o ímpio que prospera no seu caminho. Porque ele enxerga como a erva. Ontem, eu perguntei ao meu marido e depois eu pedi perdão para Deus. Estava arrumando a minha cozinha, já era 3 horas da tarde, mas me parece. Arrumando a cozinha de almoço, de comida de almoço mais tarde, tinha um monte. Tinha ficado um monte até 1 hora e fui começar o almoço já quase 1h30. Quem trouxe aqueles pedidos para mim da família que me entregou? Fui no monte ontem, viu, irmão? Já coloquei diante de Deus, porque quando a gente promete diante de Deus, se Deus quiser, a gente pode ir arrastando. Só se eu tivesse um caixão. Se eu tivesse uma cadeira de roda, alguém põe a carteira, pega a cadeira de roda. Eu já vi pastor fazendo fora a cadeira de roda, é a alma dele, você sabe por dentro. Isso aqui, ó. Um dia pastor vai me levar amanhã, se me levar aqui agora, o microfone cai, não cai, eu vou nos braços de Jesus. É o que eu espero. Está nos braços dele, aumente isso. Amém? As riquezas desse mundo, a glória desse mundo, a flores e a paz. Só se eu tivesse um caixão, mas se eu tivesse a cadeira de roda, não corri uma não, tipo, eu fiz uma promessa de Deus. A sua família já está no monte do Senhor. Eu levei pessoas papelzinhos que entregaram. Falei, traz um pedido aí da família que eu vou levar para o monte. Já estou bem diante do Senhor. Estava com a cozinha 3 horas, a televisão ligada, me carece canalzinho. Aí estava falando assim, não sei se alguém viu as casas das mansões mais caras do mundo. Beyoncé é aquela cantora famosa? Não sei. É, irmã? Eu não ouço essas músicas, não sei, uma famosona, né, Beyoncé? É a Morena. Porque não estou bem. Magrinha toda sem roupa assim, né? Pois é, a mulher vai sem roupa na frente da televisão, sacode, dá um recolete dela. Sabe onde é a casinha dela? Sabe onde é a mansão dela, irmão? 72 milhões. Sabe o que tem dentro da mansão dela? Um aquapark. E foi fazer a média. Beyoncé tem outra aí,
glória a Deus, eu já saí disso, não tem. Então, toca Shakira, né? Não, Shakira, não tem? Aí fica aquela competição, né? Ostentação, eu chamei de ostentar. Gente, não tem nada contra, eu sei. Se Deus quiser hoje, me dá um carrão de 2015, ele dá. Assim como ele me deu uma casa, assim, um centavo ele me deu. Só para falar o que quiser, mas meu cantinho está lá. Quando eu entro, é um pedacinho do céu. Então, o bloco mais abençoado que eu mostro. Gente, crente. Crente no primeiro andar, crente no segundo sou eu, ajudando, crente no terceiro, crente no quarto, crente no quinto, irmã Simone, vai. Só desse. E o povo está me dizendo, Deus me viu. Então, Deus vai. Deus pode nos dar uma mansão hoje. Mas ter mansão e ouro é prata com Jesus. Porque o dia que formos e ficar mansão, ouro, prata, carro, a gente pode subir esse pé, mas vai ficar. E quem tem isso sem Jesus? Vai ficar mansão e vai ficar também no inferno. Aí é coisa que eu fiz. Então, eu vou voltar onde eu quero aqui, não sei se onde eu li, eu juro nas horas também, e a gente não vai me provar uma tristeza. E foi. Shakira! Parece que a mansão dela é 43 milhões. Aí tem aquele casal famoso, Brad Pitt, mas não sei o quê, casal famoso. Hã? A Jolie. É, Angelina. Angelina Jolie. Jolie? Acho que é isso mesmo. É, mas tá bom inglês. Aí, nossa, Jesus. Eu amo Jesus, presente. Aí, tava lá, Angelina. Pareceu o Brad Pitt, lindo, sem ele, né? Eles ainda estão sendo o Senhor Jesus, meu nome, Jesus. Apareceu uma mansão, gente. A ostentação foram 2 pessoas, eu fico talvez, uma pessoa por cada mansão. Aí, por um momento, eu perguntei para o marido assim: amor, isso é justo? Ah, gente, mas eu levei uma cacetada, você vai, eu chorei. Papai do céu, eu chorei, eu chorei. Falei: amor, isso é justo? A pessoa vai lá, passa pelada na frente das câmeras, ganha o mundo inteiro com uma mansão dessa. E nós que somos filhos do Senhor, se não tiver como amanhã, não sabe que eu venho confundir o dia, sei que era dia 5, né? Mas aí, glória a Deus, vai ter também. Se não tiver como, no terror do meu bairro, eu não vou dirigir seu carro é só você sabe dirigir. É justo isso? O ímpio está lá com a mansão e eu, se não tiver como levar, eu vou para a igreja pregar a palavra de Deus, isso é justo. Eu não estou dançando em frente às câmeras, eu não estou sendo nua. Eu estou pregando a tua palavra, isso é justo. E eu fui para a cozinha. Gente, aí meu amor está assim, meu marido é uma bênção, hoje você trabalha com o Gil, mas é uma bênção. Eu sou pregadora, mas não é Moisés, eu está sempre ó. Moisés, eu queria ir, Arão estava lá com o cano, né? Eu sou simplesmente mesmo assim. Amor, ela não vai fechar para mim. Amor, eu estava meio chateada, eu achei que eu ia vir, ter recurso, porque o bairro nosso não tem onde direito, né? Minha filha estava com bronquite, toda hora faltando ar. Eu falei: meu Deus, você vai ficar 1h30. Não quero pegar, mas eu peguei a vida inteira. Eu chegava no congresso 4 horas da manhã, no início, na Parede de Fogo, lá no Pastor Jerônimo, lá no Nova onde eu era, em Dos Anjos. 5 anos eu frequentei no início da Parede de Fogo, ali no meu centro, com meus cominhos, estavam também hoje. Abria 7 horas da manhã os portões. Mas gente de Manaus, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, gente, caravana no Brasil inteiro. Então, esse canal vai ser aberto os portões para os visitantes. O pessoal que está de outro estado. E quem é de casa, principalmente da minha igreja, igual o pastor está sobre ele, eu sobre ele muito depois. Pastor Jerônimo, quem é da igreja, ou quem é de Belo Horizonte, vai abrir depois as outras portas. E eu pensava assim: meu Deus, só aqui de onde está em 5.000 pessoas. No auditório principal cabem 4.000 pessoas. Quando logo no auditório principal tem mais 7 anexos, que era um telão. E eu pensava: não, eu vou receber a unção, porque um dia eu vou estar pregando, eu quero olhar nos olhos do pregador, eu quero ver o gesto do pregador, porque a unção se passa. Amém, igreja? Você crê nisso? Eu recebi muita unção de outros pregadores. Não sou como eles, porque eu sou original. Eu não tenho que ser como eles. Eu tenho que pregar do meu jeito, como Deus me usa. Na simplicidade, amém. Mas eu falava: um dia eu estou pregando. Eu falei: recebe unção, Jesus passa. Eu pegava para proteger. Eu falava: lá em 2021, um dia eu vou estar pregando e ganhando assim. Passaram 5 anos que pegou conversa e repito. Já ganhamos muita honra para o Senhor por esses lugares da fora em nome de Jesus. Mas voltando, eu comprava 4 horas da manhã e ficava naquela fila esperando abrir, porque eu queria estar lá dentro. Aí eu, gente, com Jesus de pastor, eu estava com outra mulher, hemorrágica. Eu fazia amizade com a irmãzinha de outro estado. Deixa eu pegar com você, pode. E ficava pertinho da fila, todo dia eu conversava com ela, fazia amizade. Entra aqui. Porque não podia, se reconhecesse as tia pelos outros,
gostava de jantar. Eu entrava com os irmãozinhos de outro estado e ficava lá o dia inteiro, 3 dias de congresso. Vi os pregadores do mundo inteiro. Marisol, Marcos Luciano, Abílio Santana, esses pregadores grandão que só eu estava lá. Eu atravessava a cidade, faz muitos anos, às 5 horas da manhã para estar às 7. A questão não é pegar o ônibus, a questão é o horário. Nosso horário lá no bairro, talvez, pode pegar para minha vida toda. E eu falava com Deus, por que, Senhor? E o ímpio tem essa prosperidade, é pregador, quer pregar a tua palavra, o carro do marido vai poder levar, ou poder levar, e tem como, isso é justo. Aí meu marido falou, amor, eles vão deixar tudo aí. E o que espera eles aceitar Jesus no tempo, é você para agora, Maior. Quando eu estava lavando, minha vizinha, minha irmã, Deus falou, sua filha, você está chateada? Estou, Senhor. Por que você está chateada? Porque dá muitas dificuldades para ir para a tua casa. Eu não estou brincando de pregar. Aí Deus falou para mim assim, vai lá no Salmo 37 que eu te dou resposta. Acabou. Puxei de inteiro. Amém? Eu fazendo vaporzinho na minha filha, vi tudo à noite. Estamos aqui hoje de pé. Então, irmãos, aqueles discípulos voltaram para a vida deles. E quando eles estavam lá no barco, eles acharam que Jesus havia esquecido deles. Jesus aparece ressuscitado e pergunta assim: ei, tem alguma coisa para comer? O que eles disseram? Nada. Hã? Nada. Eu não ouvi, quero ouvir com esse. Jesus mexeu na ferida deles. Se for preciso, Jesus vai mexer na tua ferida para te curar e provar que Ele é Deus. Ele mexeu tudo na tua ferida em 2014? Mexeu? Não se preocupe. Ele está se manifestando como Jeová Jireh na tua vida. Tem alguma coisa comigo? Não, Senhor. Descemos a noite inteira e até agora não pegamos nada. Diga comigo assim: este é meu ano. Da minha decisão. Aliás, pegou 2014 ainda não, foram 2 dias. 2015. É a minha decisão. É vencer? Ou vencer? Não há opção, aplaude o Senhor. Não há opção para o crente de Deus. É vencer ou vencer. Aí, na hora que ele perguntou, tem alguma coisa para comer? Claro que Jesus sabia. Sabe quando a gente é meio assim, crente marido com as outras? Eu sei que você não é assim. Mas se você é, Deus está te dando a oportunidade de seguir Jesus hoje nessa fé que nós estamos aqui e fazer a tua vida mudar através da palavra de Deus. Porque Pedro foi o primeiro a tomar a decisão. Ele falou assim: vou pescar. Diga comigo, vou pescar. Mas vou pescar muito. No ano de 2015. Igreja, olha o que é um acompanhando o outro. O povo bobo, gente. Quando de cima eu vou te falar, é igual criança, irmão. Se fosse uma decisão ruim, tudo bem, eu estou
comigo, é aí que Jesus entra. É agora que Jesus está entrando na minha vida. Hoje eu não tenho mais força. Entra a passadinha de Jesus 2015. Entra a passadinha. E aquilo que você não conseguiu ainda, só aguarde e espere o Senhor. Glória a Deus. Eis alguma coisa de comer? Não, Senhor. Ele deu uma palavra de ordem. Diga comigo, eu só preciso de uma palavra de ordem do mestre. Isso é só uma, viu? Não é para muito falar, uma palavra, acabou. O inferno tem que obedecer à ordem de Deus. Os peixes, a multiplicação, o dinheiro, a enfermidade tem que submeter à ordem de Deus. Não é a ordem do seu pai, não é a ordem da sua mãe, não é a ordem do seu namorado, ou do ex-namorado, do seu noivo, ou do ex-noivo, do seu ex-marido, não importa. Não é a ordem do seu patrão, é a ordem de Deus que vai ser final na sua vida. Não, Senhor, estamos a noite toda. Entrou no barquinho, foi até no meio do mar, falou: lança a rede à direita. Eu pensei que Pedro até discutiu, porque é o momento que nós discutimos com Jesus, não é, Maria Isabel? Tem um momento que você fala: Senhor, deixa eu ter assim, Senhor. Caladinho. Ah, mas eu já joguei a rede lá, eu joguei a rede no mar inteiro, eu pensei: eu sou o dono dos peixes deste lugar. Eu dou ordem ao vento, cale-se, ele tem que calar. Eu dou a ordem ao mar, eu chamo as estrelas pelo nome. Glória a Deus, aleluia. Vocês não estão entendendo nada. Ô Pedro, eu não estou falando de sabedoria de pesca, de água, de anzol, de vara, de rede, de técnica, não. Eu estou falando que eu estou aqui e eu dou a ordem aos peixes e eles têm que vir porque eu ordenei. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala assim: debaixo da palavra de Deus. Este é o ano da minha vitória. Eu não sei, eu não vou atrever a falar isso porque é algo pessoal com você, Deus. Assim como eu tenho algo pessoal comigo, Deus. Eu não sei o que Deus te prometeu em 2014, ou o que Ele te ordenou fazer, através de um profeta que chegou até você, através da oração que Deus deixou no teu coração. Deus fala de várias formas, através de um DVD que nós ouvimos de pregação, através de um pastor, de um missionário como eu aqui nessa noite, através de uma revelação de sonhos, eu não sei, mas você sabe o que eu estou falando. Se Deus te deu uma ordem, está tudo ao contrário. Fique na ordem do Senhor, porque realmente o seu dia vai chegar, a sua vitória vai chegar. Eu creio, Deus, em nome de Jesus.